Boa noite a todos os vereadores, em especial ao presidente Adriano pelo convite. Saudar também aqui os membros da associação que estão presentes conosco. E nós viemos aqui então para relembrar um pouco a trajetória do movimento, né, da construção da Ponte Baixa e também esclarecer algumas situações que os vereadores acharem pertinentes, tá? E dizer que no decorrer então da nossa fala, quantos minutos? 7 minutos? Tá. Certo. Eu vou pedir licença para vocês para acessar aqui um arquivo, para que a gente faça uma breve lembrança do que foi feito pela associação, então, como representação de todos os moradores, enfim, da comunidade regional, durante esse 1 ano e pouco de movimento, tá? Nós começamos, então, pessoal, certamente muitas pessoas que estão nos acompanhando já ouviram também nossas entrevistas, enfim, e acompanham o nosso trabalho. Nós começamos com a intenção de levarmos a público a questão da ponte entre Marques de Souza e Travesseiro, tá? No momento que Arroio do Meio e Lajeado se uniram para dar andamento ao projeto Juntos pela Ponte, nós também criamos coragem, eu diria, né? E um grupo de pessoas se reuniu em prol de um único objetivo, eu diria, né? Que é permitir a passagem, e justamente por isso o nosso movimento levou o nome de Travessia da Amizade, tá? Então, durante esse ano, nós tivemos diversas atividades, tá? Nós tivemos dia 11 de maio a primeira reunião, nós fizemos um movimento na ponte no dia 2 de junho, nós fizemos diversas atividades, entre elas o Galeto Solidário, a venda de rifas, a venda de camisetas, de canecas, tá? Tudo isso para arrecadar valores que no início nós tínhamos a intenção de trabalhar para ajudar os municípios na reconstrução da Ponte Alta. No momento que nós recebemos a notícia de que a Ponte Alta ela estaria condenada e que teria que ser destruída, enfim, e ser construída uma nova do zero, nós optamos por buscar projetos alternativos para possibilitar a passagem, tá? E aqui eu quero destacar que no dia 23 de julho nós também fomos agraciados e contemplados, então, com R$1 milhão do Sicredi, tá? E esse importante aporte, na época, ele nos garantiu de que a gente tinha condições de lutar para ter uma passagem entre Marques de Souza e Travesseiro. Dia 27 de agosto, como a gente já conversou antes com os vereadores, 2 membros da associação foram até a Expo Inter, na época, e lá encontraram na Casa da Federação o pessoal do Instituto Ling, tá? Que prontamente disse que poderiam nos ajudar, mas que para isso nós teríamos que ter um responsável técnico e um projeto, né, pronto, entregue em mãos lá para eles. A partir disso, a gente foi atrás, né, dessas questões do projeto e prontamente também, além dessa questão dos outros projetos, o Samir nos atendeu e foi nosso grande parceiro para que isso pudesse ser possível. Para fins de conhecimento, nós vendemos, na época, 3.836 números de rifa, nós fizemos blitz para vender nossos produtos, também aqui na comunidade, tá? Dia 3 de outubro, nós assinamos o contrato com o Samir, e dia 7 de outubro, felizmente, então, nós recebemos a confirmação do Instituto Ling que nós teríamos o aporte de R$1.266.000 para o nosso projeto, que somados a 1 milhão do Sicredi e próximo de 300 mil da comunidade, nós chegaríamos ao valor que a gente estava planejando, orçado, né? Orçado para o nosso projeto. Dia 31 de outubro, nós recebemos a visita da FEPAM aqui, que fez a vistoria do projeto da nossa obra, né, a parte ambiental, e para eles também lembrar
que também é enviado o projeto técnico, né? Então, o que acontece? Tem toda uma documentação necessária para que o órgão estadual também licencie a obra, tá? E isso aconteceu, e no dia 18 de novembro, então, nós pudemos começar a obra da construção da Ponte Baixa, então, sob a responsabilidade do engenheiro Samir. Nessa conversa antes, para quem está nos acompanhando de casa também, né? Nós já colocamos diversos pontos para os vereadores, né, de como andou esse trabalho junto da comunidade, junto aos órgãos que também nos apoiaram, e também esclarecemos alguns pontos do acordo que foi feito no Ministério Público. Por quê? No momento que a gente tem uma obra de interesse social, e nesse caso, no nosso, nós tínhamos a associação envolvida, a empreiteira, construtora, os dois municípios, tá? Então, a gente buscou esse amparo e esse senso comum numa instância superior, no caso, o Ministério Público, e que prontamente nos atendeu e mediou essa negociação, tá? Então, todas as ações que foram feitas a partir do termo assinado lá, que são 15, 17 cláusulas entre deveres e também obrigações de todas as partes, nós temos uma estação superior, né, nos ajudando e nos auxiliando para que essa passagem entre os dois municípios e essa serventia, né, essa questão social, ela realmente se cumpra, tá? Então, esclarecer aqui para todos que o movimento ele teve desde o início essa função, que é permitir essa passagem e favorecer não só as pessoas, mas também a questão da economia, porque nós sabíamos desde o início que Travesseiro carecia muito dessa questão de logística. Então, para nós, defender a questão da passagem dos veículos pesados também sempre foi muito importante, mas que teve que ter toda a questão da engenharia e dos suportes, tá? Dizer para vocês também, para fins de uma breve prestação de contas, que a associação, durante a campanha que a gente, então, nomeou Travessia da Amizade, nós tivemos R$ 2.615.584,86 de arrecadação, tá? E a gente teve de saídas só da parte burocrática, entre sondagem, taxa da FEPAM, impostos e o projeto ambiental, R$ 168.381,52, e as outras saídas que foram questão da integralização do capital, pagamento de águas que a gente comprou para vender lá na ponte, serviço da confecção dos materiais de campanha, gastos com o evento do Galeto Solidário, placas, sinalização, serviço de guincho, colocação das goleiras, aquisição de pedras também que foram necessárias na obra, tá? E também os pagamentos do Samir. Sendo que a última parcela, que é a sexta parcela, a gente ainda não pagou para ele, e nesse valor nós teremos uma retenção de R$100 mil, de acordo com o que foi acordado lá no Ministério Público. E ainda teremos também para fazer pagamentos ainda dessa colocação das pedras e também o serviço de retirada e colocação das goleiras, que ainda vai ter um custo de R$ 41.450. Lembrando vocês que a prestação de contas final ela só vai ser possível no momento da entrega da obra pela associação, tá? Que no decorrer dos passos agora ela deve acontecer mediante aprovação de projeto de lei aqui da Casa Legislativa, tá? No que os municípios receberão como doação essa obra, tá? Cabendo a eles, então, as posteriores questões de manutenção, preservação, enfim, sendo que esse valor da planilha, que hoje ela custou, ela é dada como entrada no patrimônio do município, tá? Então, agora eu vou passar para o Samir também falar brevemente sobre o projeto e demais dúvidas, estamos à disposição. Boa noite, Adriano. Boa noite, vereadores. Quanto ao projeto, tá? Inicialmente, a associação esteve lá em casa solicitando aqui um estudo dessa travessia.
mas anteriormente vocês já tinham solicitado outros 3 pré-projetos para uma outra empresa, conforme o Luciano nos relatou anteriormente. Eu de prontamente, assim, eu ajudei todo mundo desde a época da enchente. O que eu fiz? Preciso de sondagem. Como é que a gente vai saber onde é que eu vou engastar a ponte? Tá? Eu não sei onde apoiar. Até então, eu tinha feito inúmeras pontes, todas elas apoiadas em rocha. Tá? Essa foi a primeira, pessoal, que a gente não achou rocha. A primeira sondagem deu 12 metros, daí a máquina estragou, eles perderam um bloco e tudo, estragou, não tive mais. Pararam nos 12 metros, não acharam laje, só cascalho. Foram feitos mais 3 pontos de sondagem, uma próxima à Pinguela, que de um lado tem rocha, do outro lado a gente chegou a 14 metros e não achamos nada, né, Luciano? Então, assim, ó, e do outro lado, lá próximo à Pinguela, teve 2 pontos negativos que a gente desistiu de lá, porque o acesso ali de Marques em cima da rocha também daria uma detonação grande, e o acesso por travesseiro também uma enorme, uma desapropriação, de uma movimentação de solo, de terra, para tirar aquela terra de rio lá e botar uma terra boa em cima, poder fazer uma rua decente. Então seria mais oneroso quase o acesso do que a ponte. Então a gente procurou vir aqui para baixo, onde que a gente optou pela ponte ali. Com o poste da sondagem, o que eu comecei a pensar, pessoal? Muitos já me pediram, por que essa ponte tão alta? Não é uma ponte baixa? Por que fizeram de 4,5 metros de altura? Tá? Muitos já me pediram. Quando eu fiz os pilares pela metade, a 2,20, que é o tamanho da chapa, quando eu fiz a 2,20 de altura, o pessoal, tá bom, a ponte ali. Aí quando eu comecei a emendar de novo os pilares, o pessoal já deu aquele rebuliço lá na prefeitura de Marques, no município de Marques, que o Samir ia alagar a Vaz Gestat, o Samir ia alagar a cidade d'água, não sei o que mais. Fomos na Câmara de Vereadores, explicamos ao pessoal como era o projeto, tá? Como eu não tenho fundação, eu não tenho aonde ancorar a minha ponte, ela vai trabalhar por gravidade, por peso. E o que é o peso? Cascalho, o que nós tínhamos de abundância? Cascalho. No meu orçamento pode ver que não tem importação de material pedregoso, matacões e coisas assim, materiais mais de porte maior. Então o que acontece? Nós trabalhamos com cascalho. Houve uma retirada de material ali na parte de baixo do município, coisa assim, mas assim, ó, ninguém fez nada por intencionamento. Tá? Então o cascalho não ficou, tá? A ponte suportou 4 enchentes sem cascalho, tá? Sem o cascalho, sem o peso que ela deveria estar suportando, tá? Graças àquelas estacas que a gente colocou, tá? E com isso agora que a gente fez a nova recuperação da ponte ali, a gente botou os matacões de baixo, conseguiu botar cascalho de cima para o cascalho escorar no rachão. E quando eu estava fazendo a obra lá, o pessoal disse, mas tu não aprendeu ainda que o cascalho não fica? Eu disse, olha pessoal, se você vai fazer mais uma vez a ponte, a gente vai fazer mais uma vez a ponte. Cada vez a gente aprende um pouco mais. A gente botou o cascalho em cima para justamente o cascalho se encostar no rachão embaixo daquela parte dos matacões embaixo e ficar em cima da laje, a laje submersa, que é a nossa sapata de baixo. Essa é a função. É o material que a gente tem. Ou então começar a comprar matacões de fora, daí o custo aumenta muito mais. E não está orçado esse custo no meu orçamento. Esse é o motivo da ponte ser mais alta. Então, ter o peso gravitacional do cascalho embaixo e a ponte deveria ficar 1,60 m a 2 metros de altura. Tá? O que mais? Quanto ao orçamento, teve boatos também que o Samir, meu Deus, superfaturou, que o Samir ia fugir com o dinheiro, não sei o que mais. Eu trouxe aqui na casa e deixei com o PC, né? Está contigo os orçamentos. Eu tive hoje de manhã procurando pelo município, encontrei o município de Forquetinha e o município de Pouso Novo. Tá? O município de Forquetinha fez uma ponte entre Forquetinha e Canudos. Acho que tu deve saber qual é que é. Preço orçado 960 mil, está no jornal, saiu no Independente tudo. Ela tem 70 metros por 1,80 de altura. Tá? A fundação dela, eu peguei o projeto demoralizado, a fundação é só umas pequenas sapatas, porque lá tem rocha, eles têm onde engastar. Enquanto a partir da minha sapata era toda corrida,
60, 70, 80 centímetros de espessura. Tá. E aí eu tive a liberdade de imprimir os orçamentos, trazer para casa aqui, que mostra o quê? O meu preço do metro cúbico de concreto está em torno de 3.400 mais ou menos, entre pilares, vigas e coisa, tá? Em média, tem um pouco mais, um pouco menos. Eu só olhei os pilares, tá? Quanto em Forquetinha está 4.250 e Poço Novo não cheguei a olhar ainda, mas está 4.100 por aí nessa faixa aí. E a época, Forquetinha dia 4 de maio do ano passado, e nós é final do ano, negócio assim. É questão assim de 3, 4 meses de diferença de orçamentos, tá? Então assim, ó, o nosso preço tá bem, não vou dizer econômico, tá? Porque assim, o imposto que uma empreiteira paga em Forquetinha, ou em Travesseiro, ou em Poço Novo, é o mesmo, tá? É como se fosse uma obra pública. A associação reteve também todos os impostos. Então, a minha empresa trabalha na faixa de 27% e 28% de imposto. Então, de 2.530, nós começamos com 1.800 nessa faixa aí, tá? Que a gente tem de impostos no geral da obra, tá? Então, assim, eu fiz esse questionamento, eu fiz essa impressão ali para vocês terem uma noção dos preços que a gente praticou com a associação e os preços que estão praticados junto aos municípios aqui na região. Se tiver mais uma pergunta, estou à disposição. Alguém quer fazer uma pergunta dos colegas vereadores? Eu vou, então, fazer uma pergunta assim, que era uma dúvida, né? Orçamento, né? O pessoal falava ali fora que orçamento só teria a associação orçamento do Samir. Ficou bem claro que tinha 3 outros orçamentos até antes do orçamento do Samir, né? Não. Orçamentos... Projetos, né? Não, uma prévia de orçamento, né, Aliciano? Orçamento? Tá. Sim, nós tivemos, antes do Samir, nós contratarmos a obra com o Samir, nós tivemos 3 orçamentos de uma outra empresa, que a associação foi atrás para tentar viabilizar uma passagem pelo rio. Fomos atrás de mais empresas, não somente de uma ou do Samir. Porém, só uma, além do Samir, nos forneceu orçamento. 3 orçamentos. Um orçamento de 1.500.000 para uma ponte de 160 metros por 8 de largura, com canos de 80 centímetros. Laje em cima do cascalho, cano, laje. Outro orçamento. Uma ponte baixa, então uma estiva de 160 metros por 5 de largura, mesma estrutura, laje, cano, laje, 80 centímetros de canos. E uma que seriam galerias, porém de 20 metros de comprimento por 8 de largura. 520.000. Porém, esses projetos esses orçamentos, que teria junto a fundação. Porém, a fundação seria por conta da associação, para prender na laje. Sem prender na laje, isso aqui não seria possível de ser efetivado. E para nós conseguirmos prender na laje, uma empresa nos deu uma base, seria em torno de 400.000 por fundação, sendo que nós precisaremos fazer no mínimo 4 fundações ancoradas na laje. No mínimo 4. Dependendo o comprimento, nós íamos ter que fazer mais. Então, com esse valor do projeto que nós contratamos com o Samir, nós íamos mais ou menos sair do cascalho, antes de colocar o resto do material em cima. Mais alguém dos colegas alguma pergunta?
Estamos à disposição, né, pessoal? Eu só gostaria, talvez, acho que seria importante vocês explicar ou contar como vai ser daqui para frente, né? Então, isso vai ser passado para os municípios? Como é que fica a questão da responsabilidade, da manutenção? Eu acho que é importante para ficar claro, né? Já que estão... Ótima pergunta, colocação também. Daqui para frente, o que acontece? Eu tenho a responsabilidade civil pela obra, tá? Durante mais 5 anos. Essa responsabilidade é quanto a vícios. Ocorreu uma trinca do pilar inesperado. Um pilar só trincou, os outros não trincou. Isso é minha responsabilidade. A laje quebrou. Mas não tem nada a ver com enchente, a laje quebrou a laje, essa tem um problema. Tá? Essa é a minha responsabilidade. Tá? Acabe, depois de eu repassar a associação, tá? via atestado de estabilidade, tá? Via laudo que o Ministério Público pediu para nós, tá? De um perito. A gente fez também essa parte ali. Depois de repassada a associação vai repassar aos municípios. E aí, essa parte do município para frente, eles vão receber em doação o bem. Eles não tiveram custo nenhum, os municípios. Então, daqui para frente, é por conta dos municípios. A manutenção, a recolocação de cascalho, a recolocação de pedras, tem que garantir um peso da obra, tá? Para que não haja um solapamento, uma escavação por baixo da sapata. Porque é o que garante a obra, o peso é o peso da obra. O que garante a estabilidade é o peso. Tendo o material em cima, ela é estável. Já provou por 4 enchentes, já que passou 4 e não aguentou.